E aí, meu povo, tudo bem? Continuando nossa série de vídeos sobre Machine Learning e regressões, hoje a gente vai falar sobre a regressão de árvore de decisão. Ela é uma alternativa para as regressões que a gente já fez agora, principalmente quando a gente sabe que não há linearidade nos dados, não dá para a gente relacionar os dados de forma linear. Para mim, ela parece mais simples até de entender e de aplicar do que as regressões que a gente já fez até agora. Então, como sempre, vamos tentar fazer uma introdução teórica rápida para não ficar maçante aqui, só para entender o conceito, fazer sentido o que a gente vai falar depois na prática. E, o mais importante, escrever o código em Python que vai fazer essa regressão para a gente. Então, vamos lá, ó. Começando aqui, eu criei um dataset aqui totalmente mentiroso, eu criei na mão mesmo, então não tem nenhuma veracidade nisso. Por favor, não me culpem por qualquer coisa que esteja aqui. Só fiz isso para ficar fácil da gente entender esse conceito aqui, tá? Então, esse dataset seria uma efetividade de uma vacina aleatória, certo? Então aqui é a idade da pessoa e aqui é a porcentagem de efetividade dessa vacina. Se a gente transportar isso para um gráfico, ela vai ficar assim mais ou menos, tá? Os data points serão esses pontinhos vermelhinhos aqui. Então vamos supor, aqui entre 0 anos e 5 anos, mais ou menos, efetividade 0, e por aí vai até o máximo de efetividade 100%, tá? Como a gente pode ver aqui, não daria para a gente traçar uma reta aqui, fazer uma regressão linear com uma reta e passar por todos os pontos de forma a fazer previsão precisa de novo. Tá vendo? Nenhuma reta aqui vai ser precisa que passe por todos esses planos. Em alguns vídeos anteriores, quando a gente fez a regressão polinomial, a gente conseguiria fazer uma curva até com a regressão de vetor suporte. É uma alternativa também, mas nesse caso a gente vai experimentar a regressão de árvore de decisão aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses data points, dividir em vários grupos e quando a gente fizer a nossa regressão, a nossa previsão, ela vai ver em que grupo ele se encaixa e vai fazer uma média de todos os dados daquele grupo e aí dá a previsão pra gente. Deu para entender? Mais ou menos? Vamos ver aqui então. Então seria aqui mais ou menos. Como que a gente divide? O algoritmo vai escolher pra gente a nossa raiz aqui, certo? Da nossa árvore. Então a gente vamos supor que o nosso algoritmo, isso aqui é aleatório também, estou fazendo só para a gente entender, não foi o algoritmo que definiu. Então vamos supor que a gente vai primeiro checar se a nossa idade é menor que 40, certo? Menor que 40 anos. Então, se ela for menor que 40 anos, ele vai como se traçasse uma reta aqui, ó. Então ela vai traçar, sim, é menor que 40, ela vai para esse lado, não, é maior que 40, a nossa árvore de decisão vai para esse lado, certo? Aqui a gente já teria dois grupos. Talvez se a gente pegar esse lado aqui da árvore, a gente já teria até alguma coisa que não é tão ruim, né? Se você só usar esse grupo e fizer uma média com ele. Mas a gente vai mais a fundo do que isso, certo? Então se é menor que 40, agora a gente checa de novo. Vamos fazer outro grupo, outro cluster, né? A idade é menor que 20? Se a idade é menor que 20, esse nó aqui, idade menor que 20, é basicamente isso aqui, ó. É basicamente essa linha aqui. Assim como menor que 40 é essa, menor que 20 é essa linha. É menor que 20? De novo. Se sim, a gente vê se a idade, vamos considerar o sim por enquanto ainda. Sim, é menor que 20. E ela é menor que 10? 10 estaria aqui mais ou menos, né? Então aqui seria esse outro grupo. Então tá vendo que a gente tá vindo aqui por esse grupo. Pam. Então chegando aqui, ele é o nó folha que a gente chama. É o último grupo, a última divisão de grupo que a gente vai ter na regressão de árvore de decisão. Então qualquer previsão que caia aqui, ela vai fazer uma média de todos esses pontinhos que estão aqui, que são menor que 10. Tá certo? Então vamos supor que a gente vai tentar fazer uma previsão de 7. Ela vai pegar esse dado aqui, esses aqui, somar, dividir pelo número de data points e vai dar a previsão pra gente. E aí vai existir um grupinho desse para cada nó aqui, certo? Sendo que os nós verdes aqui, os últimos, que são chamados de nó folhas, vão ser os últimos grupos que a gente vai formar.
e eles vão ser os que vão dar a previsão pra gente, tá certo? Então, deu para entender mais ou menos o que a gente está tentando fazer? A gente pode também definir o tamanho que a gente quer que seja cada grupo. Então, assim, um grupo pode ser o quanto que a gente quer que seja, quão grande a gente quer que seja o grupo. Quer que ele tenha um data point, 2, 4, 5, 10, e qual diferença isso faz na hora de fazer a previsão? A gente vai ver isso no Python agora, tá? Então vamos começar aqui. Voltar aqui para o Spider, que a gente sempre usa, tá? Eu vou, como sempre faço, pegar o código que a gente usou no vídeo anterior, porque ele facilita bastante a nossa vida, evita bastante digitação. Então, 3 Decision Tree Regressor, esse que a gente vai usar, tá? Eu já baixei esse dataset que eu criei aqui e ele vai chamar efetividade da vacina. Vamos ver se dá certo até aqui, se ele achou. Ele achou aqui, ó, nosso dataset que eu acabei de mostrar para vocês ali no Google Sheets. Tá aqui já. E o x vai ser a nossa variável aqui. E a nossa variável dependente é o y, como sempre, né? Que é a porcentagem de efetividade da vacina, que é o que a gente está querendo descobrir, tá? Agora, a gente não precisa fazer feature scaling aqui. Agora a gente vai treinar o modelo. Então, se eu imprimir isso aqui que a gente fez até agora, são esses data points aqui que a gente acabou de ver, tá? São esses data points aqui. É exatamente isso que ele vai imprimir aqui pra gente. Então, agora eu vou treinar já o modelo, olha que rápido. De novo, como não tem muitos dados nesse modelo, eu nem vou dividir entre treino e teste, e a gente vai direto com tudo que a gente tem pro treino, tá? Então, regressor, Decision Tree Regressor. Agora aqui eu vou usar um parâmetro importante que eu acho que ele vai ajudar a gente a ver a diferença do número de data points que a gente quer para cada grupo, tá? Então, minimum split sample split. O mínimo desse valor é 2, então a gente vai começar com 2 e a gente vai depois dar uma olhada no que acontece. E aqui a gente vai, como a gente sempre faz, o fit vai treinar o modelo, né? Então eu só criei essa variável regressor aqui, bem simples, né, pessoal? Criei a variável. Agora a gente já pode imprimir, eu acho, isso aqui. Vamos tentar imprimir, regressor. Então, eu já treinei o modelo, agora vamos imprimir essa... Vamos visualizar isso, né? Gente do céu, tá tudo torto. O que ele fez aqui? Ah, óbvio. Ele pegou o x e o y igual aqui. Gente do céu. Não. O x é a coluna 0 e o y é a coluna 1. Olha eu achando já que eu tô doido. Deixa eu ver se agora deu certo. Isso, esse é o x, né? Desculpa, gente. E aqui é o y, agora tá certo. Agora vamos treinar de novo o nosso modelo. Então aqui lembra que a gente fez na outro vídeo de novo? Aqui é o índice da coluna que a gente quer. O índice da coluna x é 0. E aqui é o índice da coluna y, é a última, né? Então é menos 1 quando a gente quer a última coluna. E aqui a gente pega os valores que estão no dataset, e o reshape é porque para esse, de novo, assim como na regressão de vetor suporte, para esse tipo de regressão a gente quer os dois vetores em 2D,
tá? Então por isso que eles estão assim, por isso que a gente fez o reshape aqui. Agora a gente vai treinar de novo o modelo. E agora a gente vai imprimir o que deu. Olha lá, que engraçado. Legal, vamos tentar ver isso aqui, o que está acontecendo. Undock. Então olha lá. Então quando eu montei isso aqui, eu... Sorry. Woody Love. Então quando eu montei esses grupinhos, tá vendo? Eu montei assim, separei por grupinhos aqui. Então aqui seria um, aqui outro. O nosso regressor faz isso com linhas, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, ele separou em grupos aqui. Então se a gente pegar o Spider, deixa eu fechar aqui. Deixar aqui. Voltar no Spider. Essas linhas aqui são a mesma coisa. Tá, são os grupos. Deixa eu dar o undock de novo. Então tá vendo cada linhazinha aqui? Só que tá vendo que ele tá bem... é o que a gente chama de overfitting, né? Ele tá encaixando em todos os dados. Isso porque o grupo que a gente fez aqui é bem pequeno. Então, geralmente a gente não quer que o nosso modelo caia no overfitting, porque ele não se torna um modelo genérico que vai funcionar para qualquer tipo de dados. Ele vai funcionar só para aqueles dados específicos do nosso treino. Mas a gente quer um modelo mais genérico, que funciona para outras coisas, né? Então vale mais a pena a gente fazer sempre buscar o modelo que se encaixa de forma mais abrangente, não esse overfitting, né? Então agora vamos fazer a previsão de algum dos pontos que não estão nesse data point, só para a gente ver o que esse modelo está fazendo, o que esse modelo está prevendo para a gente, tá? Se a gente der uma olhada aqui, essa é a nossa previsão, tá? Para cada idade aqui, qual seria a efetividade da vacina. Se a gente olhar no nosso dataset, a gente vê que essa previsão provavelmente está overfitted, né? Ela está sobre encaixada, né? Sobre precisa. Fica interessante quando a gente vê alguns pontos bem intermediários aqui, por exemplo, 31, que está entre 60 e 62. O nosso modelo colocou 31 como 60. Só que é uma previsão muito precisa para 31, né? Idealmente 31 seria uma média desses dois, né? Uma média desses aqui. Mas isso porque isso acontece principalmente por causa desse mínimo sample split aqui, que é a quantidade mínima de data points que vai ter num grupo antes do nosso algoritmo decidir agrupar eles. Então o que a gente pode fazer aqui para tentar ver se muda alguma coisa? Vamos aumentar esse mínimo samples aqui para 5. Aumentar isso para 5. Rodar de novo. Opa, será que tem alguma diferença? Vamos ver. Dá para ver alguma diferença aqui já, né? Ele já mudou a forma de agrupamento. Ele já não está passando em todos os pontos, ó, tá vendo? Esse é o primeiro que a gente fez, com um mínimo de data points 2 e aqui de 5, tá vendo? Aqui já tem uma pequena diferença. Mas ainda parece que está muito preciso, né? Como que será que ficaria a previsão para esses aqui? Ó, ele já melhorou, ele já está fazendo uma média aqui. Ele já está pegando um grupo maior e fazendo uma média. Olha que interessante, né? Aqui ele já fez uma média também com o 31, ó. Antes com o 31, o 33 e o 31, ó, 60 e 62. Agora os dois deu 61. Talvez isso aqui já seja ok pra gente, né? Uma coisa que a gente pode fazer para ver a diferença também, eu acho que eu já estaria contente com isso, mas a gente corre risco de aumentar muito o grupo e o grupo ser muito abrangente e volta a ser como se fosse uma regressão linear e não vai ajudar a gente para o que a gente quer. Então a gente tem que encontrar o mínimo perfeito aqui para o modelo, certo? Se a gente colocar 7, por exemplo, como fica com 7? O 7 mudou pouco do 5, né? Mas o 7, por exemplo, já agrupou todos esses no mesmo cluster.
Olha que interessante. Já deu pra ver a diferença. Agora eu vou aumentar bastante aqui, pra gente ver como fica. 10. Ele fez um grupo muito maior aqui. Então, por exemplo, esses daqui estão no mesmo grupo desse. Então a previsão é uma média deles. Esses daqui ele colocou no mesmo grupo deles. Então essa aqui é a média. E por aí vai. Interessante, né? Como ficou? E se a gente tentar fazer a previsão, vai ser meio... Talvez vai ser um pouco torta. A gente não quer o overfitting, como a gente falou, mas essa aqui também tá muito ampla, né? Ela tá, até os 37 anos, ela tá dando 75%, mas não é preciso, porque como a gente viu aqui, ó, de novo, se a gente voltar para esse aqui, as pessoas na faixa de 20 e poucos anos vai ter 100% de efetividade a vacina, mas antes dos 40 aqui, ela tá bem diferente, tá na faixa dos 60%, né? Então a gente não quer uma média, a gente quer realmente que separe entre elas. Esse daqui de 2 talvez estivesse muito sobre-encaixado, né? O overfitted. Mas aqui, ó, talvez esses dois modelos aqui, o de 5 e o de 7, se encaixariam melhor pra gente nesse caso, né? Eu acho que eu optaria pelo de 7 até, por ser abrangente, mas ao mesmo tempo ser mais preciso, dar mais precisão para esse modelo. Uma coisa legal de falar também é que esse modelo, a gente fez esse exemplo bem básico com 2 colunas só, mas ele funcionaria legal também se a gente tivesse mais que 2 colunas. Então a diferença aqui seria, vamos supor que a gente adiciona sexo, homem e mulher. Então a gente poderia colocar outras decisões aqui, por exemplo, se for homem, sim e segue outro ramo da árvore, se for mulher não e segue outro ramo da árvore, por aí vai. Então a gente poderia adicionar uma grande quantidade de outras variáveis independentes e ainda assim usar esse modelo. Esse é só um exemplo que a gente fez, com apenas uma coluna de variável independente, para ficar básico, para ficar fácil de entender, para ficar fácil de visualizar. Porque óbvio que com mais colunas fica muito difícil de você visualizar isso num gráfico, né? Mas não tenha medo de usar isso se você tiver mais colunas, ele pode ser útil também. Bom pessoal, acho que é isso por esse vídeo. Acho que a gente conseguiu passar por tudo de forma básica, pela teoria, bem básico, mas acho que deu para entender como a gente pode usar essa regressão de árvore de decisão, onde a gente pode usar, a aplicação na prática bem simples também, e a gente pode usar o que a gente aprendeu aqui e mais talvez o que a gente viu nos vídeos anteriores de regressão, como o one-hot encoding, o feature scaling, separar o dataset de treino e teste, e a gente pode usar todos esses recursos para trabalhar com um dataset talvez até maior ou diferente nesse caso, tá certo? Então me fala o que vocês acharam, me fala se vocês gostaram, me fala se tem alguma coisa que eu errei. Eu tô aberto a estar errado aqui também. E se você gostou, deixa o like, comenta, fala como o vídeo pode melhorar. Fala o que você quer ouvir, se quer saber sobre outro assunto. E a gente continua nessa série de regressão. Próximo vídeo sai na semana que vem, pessoal. E agora se vocês já entenderam tudo, deixa eu ir lá que eu preciso jogar o código aqui, tá bom? Beijo, tchau.